À noite. Com relação àqueles exercícios, aquelas atividades que foram passadas do comando de repetição, utilizando o comando para e utilizando o comando while. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, galera. Boa noite. A princípio, eu acho que não. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a classe string. Eu vou passar para vocês os principais métodos. É uma classe que tem muitos métodos prontos. Eu vou passar para vocês alguns métodos que são básicos para a gente ter uma noção de como se trabalha com a classe string. E a partir disso a gente já tem condições de fazer algumas atividades. Tranquilo? Tranquilo. Tá, deixa eu abrir o meu PowerPoint aqui, daí eu vou compartilhar com vocês. Depois eu vou postar esse material lá no Ava para vocês também, esse PowerPoint, tá ok? Perfeito. Só um minutinho que eu estou tentando compartilhar aqui. Depois vocês já me avisam se está visível para vocês aí. Apareceu para vocês a tela do PowerPoint? Sim. Sim. Tá. Beleza. Então, o que acontece? A classe string, ela é uma classe já nativa do Java. É uma classe, o que é uma classe nativa? É uma classe que já está dentro da própria linguagem. Então, como já é uma classe que está dentro da própria linguagem, ela disponibiliza vários métodos de forma que a gente consiga a trabalhar com esses métodos. Só um minutinho que eu deixo lá na reunião que tem alguém chamando lá. Então, várias formas que a gente consiga trabalhar com esses métodos. Está aparecendo o PowerPoint? Ainda não. Sim, ainda está. Tá, beleza. É porque eu tive que vir aqui conceder acesso para um aluno aqui, eu pensei que tinha saído da tela, mas então está aparecendo, beleza. Ele está em tela cheia para vocês, né? Sim. Tá, vamos lá. Então, voltando, a classe string ela é uma classe nativa do Java, onde ela já vem com a própria linguagem, e ela disponibiliza uma série enorme de métodos que a gente pode estar trabalhando no nosso dia a dia para resolver alguns problemas. Conforme eu falei lá no início, eu vou passar para vocês aqui alguns métodos, os principais. Existem vários outros métodos que, de acordo com a necessidade, a gente vai utilizar eles. Então, lá no dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando como desenvolvedores, vocês se depararem com uma situação que precisa utilizar um método da classe string, vocês já sabem que tem disponível, basta o quê? Pesquisar, né? Então, o primeiro método que a gente vai estar aprendendo hoje da classe string é o método length. Que length, em inglês, traduzindo para português, significa tamanho. Então, o que o método length faz? Se a tradução de length é tamanho, automaticamente a gente já, por dedução, consegue chegar a que resultado? Que ele vai me trazer o tamanho de uma string, né? Então, olha lá o texto, ó. O método length é utilizado para retornar o tamanho de uma determinada string, incluindo também os espaços em branco. Este método sempre retorna um valor inteiro. Então, tu tens uma frase lá, e tu queres saber o tamanho daquela frase, ou seja, quantos caracteres tem naquela frase. Então, se tu usar o método length, tu sabe que ele vai retornar o quê? A quantidade de caracteres que tem naquela frase, considerando os espaços em brancos. Conseguiram entender a ideia do método length? Sim.
Alguém está com alguma dúvida, galera? Por enquanto, nada. Então, olhando o exemplo ali, a sintaxe, o que que é? Nome da, ali eu botei, né? Nome da string, ou seja, a variável que tem uma string ou a própria string, ponto, length, abre e fecha parênteses. Quando eu uso o abre e fecha parênteses, o compilador já entende que eu estou fazendo o quê? A invocação de um método, passando, né, como parâmetro o quê? Aquela string que eu quero que ele retorne o tamanho. Se vocês olharem abaixo, tem um exemplo ali, ó, public class test. Depois tem o public static void main. E eu criei uma variável do tipo string chamada s. Eu atribuí para ela, lembrando que sempre quando a gente trabalha com string, a gente precisa sempre trabalhar, o conteúdo deve estar em aspas duplas, né? Delimitado entre aspas duplas. Lembram lá do JOptionPen Show Input Dialog? Quando a gente usa aquela janelinha para o usuário digitar um texto? E aquele método sempre retorna uma string? Estão lembrados? Pessoal? Sim. Então, por exemplo, lá, retorna uma string, né? E se eu preciso trabalhar com inteiro, o que que eu faço? Eu não faço integer.parseInt, aquela string? Se eu precisar trabalhar com double, eu não faço double.parseDouble? Então, aquilo retorna sempre em aspas duplas, certo? Então, o que que o método length faz? Ele vai retornar o tamanho da string. Então, eu atribuí para a variável s, assim, ó, teste de string. Agora eu preciso saber o tamanho dessa frase, o tamanho dessa string que foi atribuída. Então, eu usei o system.out, poderia usar o joptionpen.showMessageDialog, sem problema nenhum. Daí botei um texto ali, ó, tamanho da string é, fecha aspas, mais s.length. O que que é o s? É a variável que tem a minha string. Certo? Então, o que que vai fazer ali? Ele vai printar lá no console do NetBeans. Tamanho da string daí vai contar, ó, quantos caracteres tem naquela frase ali. Conseguiram entender? Pessoal? Conseguiram entender, pessoal? Então, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão copiar aquele exemplo que está ali no PowerPoint e vão executar ele. Faça o favor. Para vocês verem o que que ele vai retornar. Tranquilo? Galera? Ô, pessoal. Evandro, Oi. eu vou só acompanhar aqui pelo celular. Meu computador deu problema hoje, eu não estou conseguindo ligar ele. Certo. Pessoal, os demais aí que acompanharam do início, que estão com computadores, vocês têm condições de fazer aquele exemplo que está ali no PowerPoint? Eu tenho. Tá, então façam ali, pessoal. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. E vocês vão verificar que vai retornar o tamanho da string, tá? Assim que Professor, concluírem...
Pô, vou ter que Oi? escrever, né? Não dá pra fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não, ali tu vai ter que digitar, é. O professor já não. O slide tá lá no AVA, não, né? Não, não tá lá ainda. Eu vou postar lá depois, tá? Tá. Mas é rapidinho para digitar ali. É uma classe bem curta, tá? Só vou criar uma classe nova aqui. Isso. Tá, já fiz aqui já. Tá, conseguiu verificar que ela retornou o tamanho da string lá? Uhum. Mais alguém, pessoal? Alguém teve dificuldade? Dúvidas? Eu tô terminando de fazer. Tá, beleza. Quando terminar aí, dá um ok, tá?
O meu já deu, professor. Tá, mais alguém, pessoal? Calma aí, professor, um minutinho. Tá. O meu também deu certo aqui. Tá. Mais alguém, galera? O meu já deu. Tá. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir, galera? Ah, então vamos lá para o próximo. Todos entenderam o método Langit? Trocou o slide para vocês aí, pessoal? Sim. Tá no método char_at. Aham. Não é charrete, tá? É char_at. Então, o que o método char_at faz? Quando tu quer saber, por exemplo, qual é a string que está numa determinada posição, qual é a letra. Tu tens uma frase e tu quer pegar a letra lá da posição 10, por exemplo, da posição 8. Ah, professor, onde é que eu vou utilizar isso? Esses métodos que retornam... Aqui a gente está verificando agora que retorna uma string só. Depois a gente vai ver que tem um método que retorna parte da string. Na época que eu trabalhava na Beta, que eu trabalhava como desenvolvedor lá, eu trabalhava na parte de arrecadação, na parte de tributos da prefeitura. Então, eu era responsável por fazer toda a parte que tinha de código de barras, ia em carnê, de PTU, ISS, alvará, toda a parte de arrecadação da prefeitura, e também a parte, as rotinas que faziam a leitura dos arquivos de retorno do banco. O que é o arquivo de retorno do banco? O sujeito vai lá e paga o IPTU, paga o ISS ou paga o alvará no banco. A prefeitura vai lá, firma um convênio com 2, 3 bancos, por exemplo, para receber aqueles pagamentos. E o sujeito vai lá, paga no banco, no aplicativo, na caixa lotérica, enfim. Quando tem aquela liquidação daquela parcela, a entidade, né, o banco, ela envia um arquivo TXT, um arquivo de retorno chamado para a prefeitura. Então, o pessoal lá na prefeitura, o que eles fazem? Eles importam esse arquivo para dentro do sistema, com o objetivo de fazer o quê? Identificar o pagamento que foi, de qual contribuinte, né, qual cidadão que pagou aquele determinado imposto, e lá no banco de dados, lá no sistema, fazer a baixa. Estão conseguindo entender a ideia? Galera? Estão entendendo a ideia, pessoal? Sim, eu tô. Tá, beleza. É porque vocês não retornam nada, daí eu penso que fica no vácuo aqui, mas tá, beleza. Então, o que acontece? Daí, assim, ó, o arquivo de retorno, ele vem com uma linha, dependendo do layout de cada banco, vem com uma linha aí de 30, 40 caracteres. Daí dependendo do layout, assim, da posição 1 até a posição 4 é o código do banco. Depois da 5 até a 8 é a parcela. E assim vai. Então, tu vai ter que ir pegando partes da string,
para te identificar quem é o contribuinte, quem é a parcela, quem é o valor. Então, esses métodos, eles são utilizados com esse objetivo. Então, digamos que tu queira, lá no arquivo de retorno, pegar a posição 20, porque a posição 20 vai dizer se é a parcela 1, 2 ou 3, por exemplo. Então, tu usa esses métodos. Estão conseguindo entender? Sim. Claro que entre outras situações também, né? Mas esse é um exemplo prático para, de repente, para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, vamos lá. O método char_et é utilizado para retornar um caractere de uma determinada string de acordo com um índice especificado entre parênteses, que a gente chama de parâmetro, ou seja, o parâmetro que tu vai passar. O númerozinho que tu vai passar ali dentro do parênteses é o caractere que ele vai buscar. Sendo que o primeiro caractere tem um índice 0, o segundo tem um índice 1 e assim por diante. Então, se tu quisesse saber, por exemplo, a primeira posição, o primeiro caractere de uma string, tu teria que passar o parâmetro 0, porque o primeiro caractere tem um índice 1 e assim por diante. Então, nós temos um exemplo ali, ó. Observe que no exemplo a seguir, o índice informado no parâmetro é 6, retornando o caractere da 7ª posição da string. Por que da 7ª? Se começa com 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês podem pegar o mesmo exemplo que vocês criaram lá com o método Langit e só alterar a linha do system.out ali, ó. Então, né, system.out, o caractere da 7ª posição é a variável string s. Né, o método char_et, como parâmetro, estão passando o número 6. Como começa na posição 0, ele vai retornar o caractere da 7ª posição. Conseguiram entender a ideia desse método? Eu consegui. Tá, então vamos fazer esse exemplo aí, galera. Qualquer dúvida me chamem, hein? O meu deu certo aqui. Show de bola. Alguém não conseguiu fazer? Aqui deu certo também. Deu certo também? Precisam de mais alguns minutos ou podemos ir para o próximo método? Pode ir pro próximo. Tá, vamos lá. Segue o jogo. Se tiver dúvida, só dá um alô aí, tá? Trocou o slide para vocês ali, tá? Métodos to uppercase e to lowercase. Sim.
Tá. São dois métodos que são utilizados o quê? Para transformar todas as letras de uma string em maiúscula e em minúscula. Então, to upper. Upper é para cima, né? Então, uppercase. Então, se tu tens uma string que tem só as iniciais maiúsculas, por exemplo, e tu queres apresentar na tela ou em alguma outra situação ela toda em maiúscula, tu usa um método to uppercase. E se tu tens uma string que tem letras maiúsculas e minúsculas, mas tu precisa apresentar toda ela de forma minúscula, tu usa to lower. Lower é baixo, né? Então, to lowercase. Então, no exemplo, o que nós temos? A mesma string que foi criada nos dois exemplos anteriores, porém a gente usa assim, ó, string em maiúscula, daí s.to uppercase. E string em minúscula, s.to lowercase. Conseguiram entender a ideia do método? Na verdade, são dois métodos agora, né? Sim. Então, vamos pôr em prática aí, galera. Deu certo? Deu certo? Show de bola. Deu. Professor, só uma perguntinha. Por exemplo, se ali depois do case ali, ó, se eu botasse no parênteses que tá ali, como no exemplo de antes que o professor deu, que o professor colocou um número ali dentro, né? Por exemplo, se eu Certo. colocasse um número nesse caso aí, ele ia aumentar a letra que representasse o valor do número, no caso? Não, no parâmetro não. Ali tu vai transformar toda a string, tá? Ah, tá, entendi. É só para ver se teria a possibilidade. Tranquilo, Gustavo. Os demais aí, galera. Positivo aí, galera. Tudo certo. Podemos passar para o próximo? Sim. Qual que é o comando pra preencher o sysout ali? Como é que é? Sout, S-O-U-T tab. Ah, beleza. Fechou. Pode continuar aí. Trocou o slide para vocês? Aqui sim. Tá no método substring? Isso. Tá. O que é o método substring? É utilizado para retornar uma cópia de caracteres de uma string a partir de dois índices. Volta de novo que dá para a gente aplicar aquele exemplo que eu tinha falado anteriormente para vocês lá do arquivo de retorno do banco. Então, né, o banco manda um arquivo de retorno de pagamento e tu quer pegar o caractere que está da posição 4 até a posição 10, por exemplo, que ali é o código do contribuinte, o código do imposto, ou, né, qualquer outro código que tu precisa utilizar para localizar aquele registro no banco de dados e depois fazer a baixa, entendeu? Então, o que ele faz? Ó? O método substring é utilizado para retornar uma cópia de caracteres de uma string a partir de dois índices inteiros especificados. Tem a seguinte sintaxe: o nome da string, daí o método .substring, índice 1, índice 2, que são dois parâmetros, que tu vai definir o parâmetro inicial que tu quer copiar até o parâmetro final. Até aí, tranquilo? Tá, beleza. Ó, o primeiro parâmetro especifica o índice a partir do qual se inicia a cópia dos caracteres. O segundo parâmetro é opcional. Se não for inserido, será considerado como comprimento máximo da string.
Então, digamos que tu tens uma string com tamanho de 10 posições, e tu usa o método substring, e tu coloca só, entre parênteses, o 3. O que ele vai pegar? Ele vai pegar da posição 4 até a posição 10, porque tu não informou o segundo parâmetro. A partir do momento que tu informa os dois parâmetros, ele vai obedecer aquele critério lá. Então, se vocês olharem lá no exemplo, ó, do terceiro caractere até o final, eu botei, tá lá, s.substring, entre parênteses, 2. Como o segundo parâmetro foi omitido, ele vai pegar do terceiro até o final da string. Estão acompanhando? Sim. O segundo exemplo lá, o segundo sysout lá, do primeiro caractere até o sexto. Então, foi botado, né, s.substring 0,6. E depois do quarto caractere até o 13º, s.substring.3,13. Conseguindo entender a ideia? Até o momento, sim. Tá, vamos fazer o exemplo? Beleza. Beleza. Estão conseguindo fazer, galera? Estou tentando aqui. Tá, show de bola. Aqui deu certo. Quando terminarem aí, que a gente puder prosseguir, avisem, tá ok? Beleza, deu certo. Show de bola. Podemos prosseguir, professor. Tá, vamos embora então. Show de bola. Trocou o slide para vocês, pessoal? Sim. Opa. O método trim. O método trim, qual é o objetivo dele? Remover todos os espaços em brancos que aparecem no início e no fim de uma string.
Então, que não são removidos os espaços no meio, tá? Então, são removidos os espaços em branco. Desculpa, em branco não, é no início e no fim da string. Se vocês observarem ali no exemplo, ó, o que acontece? Abre aspas duplas lá na declaração da string. Daí tem um espaço, aí está escrito Java, espaço iniciante, depois tem mais um espaço. Então, o que o método trim vai fazer? Vai tirar esse espaço que tem entre abertura de aspas até o J, e lá no final da string, da letra E até o fechamento de aspas. Conseguiram entender? Consegui. Tá, se vocês executarem como está ali o exemplo ali, que eu botei no slide ali, vocês vão conseguir ver certinho que um método, que o primeiro system out ele vai jogar com espaço, e o segundo system out ele vai jogar sem o espaço, porque está usando o método trim. Executem ali, depois me dê o retorno, tá bom? Fechou. Aqui fechou também. Beleza. Mais alguém aí, galerinha? Pode prosseguir. Tá, vamos embora. Método replace. Apareceu para vocês aí o slide? A mim, não. Agora sim. Apareceu? Agora sim. Beleza. Então, o que é o método replace? Replace, se a gente for procurar a tradução em inglês, é substituição, substituir. Então, esse método a gente usa quando tu quer substituir um determinado caractere por outro. Então, vamos lá. Ó. É utilizado para a substituição de caracteres individuais de uma string. Deverão ser informados como parâmetros o caractere a ser substituído por qual caractere será substituído. Então, qual é a sintaxe? Nome da string, caractere a ser substituído e substituição.
Conseguiram entender a ideia? Lá no primeiro System Out, lá, o que tem? Ó? Trocar todas as ocorrências do caractere A por caractere U. Então, como é que fica a sintaxe? S, que é a minha string, ponto replace, que é o método. Qual é o primeiro parâmetro do método? O caractere que eu quero trocar. Então, eu não quero trocar o caractere A, então eu coloco ali caractere A. Por qual caractere que ele vai ser trocado? Pelo caractere U. Então, o segundo parâmetro é o caractere a ser substituído. Então, quando vocês executarem ali, vocês vão verificar que todas as ocorrências da letra A vão ser trocadas pela letra U. O exemplo, a segunda linha do System Out ali, ele vai trocar todos os caracteres A minúsculo por A maiúsculo. Certo? E lá na última linha, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o espaço em branco por um underline. Conseguiram entender a ideia do método replace? Eu consegui. Vamos fazer a atividade ali então? Fechou. Aqui fechou também. Show de bola. Só mais uns minutinhos a gente já prossegue, tá? Os que já conseguiram, entenderam certinho o que o método faz? Sim. Sim. Até agora, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. Podemos prosseguir, pessoal? Pode. Sim. Tá, vamos lá. Trocou o slide para vocês. Sim. O próximo método que nós vamos aprender agora é o método value of. O que é o método value of?
é um método que faz uma conversão de vários tipos de dados em string. Então, esse método ele aceita qualquer tipo de argumento e ele vai transformar em string. Então, ali no exemplo, o que nós temos? Ó, criamos uma variável do tipo inteira chamada A e atribuímos para ela o valor 1. Criamos uma variável do tipo double chamada B e atribuímos o valor 1.2. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar numa variável, uma variável s, que é do tipo string, e a gente vai converter o valor da variável A, que é inteira, para string, e o valor da variável B, que é double, para string. Então, eu uso assim, ó, string.value of o valor que eu quero converter. Eu não quero converter o valor da variável A, depois mais, né, abre aspas duplas, para deixar um espaço. Ali é só para verificar depois na execução, tá? Poderia ser qualquer outro caractere. Mais string.valueOf B. O que é o B? É o 1.2, que é o double, né? Depois ali embaixo, eu vou ter o quê? Conteúdo da string S. Então, eu mando imprimir a variável S, que são a variável com as duas concatenações, com as duas conversões. Conseguiram entender a ideia? Deixa eu executar aqui para ver como é que vai ficar o negócio. Beleza. Ah, tá, agora eu entendi. No caso, tu vai pegar os valores de A e de B e vai botar eles para valer S, no caso, seria isso, né? Vai colocar eles para ser uma string, tá? Ah, tá, isso é a palavra, tá certo, agora eu entendi. Porque o que nós temos lá na variável A? Nós temos o valor 1, que ela é inteira, e na variável B, que é double 1.2. Então, eu quero converter isso para uma string. Então, eu uso o método valueOf, e ele vai pegar aquele tipo de dado do parâmetro que eu estou passando e vai converter ele para string. Ah, tá, agora eu entendi.
Tranquilo, galera? Tudo certo. Podemos prosseguir? Por mim, sim. Então, Ótimo. vamos lá. Vamos para o próximo método. Nós temos mais 2 métodos, tá? Como eu falei para vocês no início, aqui são alguns básicos, né? Então, depois, quando vocês precisarem aperfeiçoar mais os estudos, vocês vão identificar que essa classe string possui uma gama muito grande de métodos já pronto. Basta a gente, né, pesquisar e procurar aquele que mais se adapta à nossa necessidade, né? Aqui no exemplo, deixa eu ver o slide 8.9 é o mesmo método, tá? Para a gente comparar string. Então, para a gente ver se o conteúdo de uma string, o exemplo ali S1, é igual ao conteúdo da string S2. Então, se vocês querem comparar, se, por exemplo, numa string está assim, Joãozinho comprou pão. E se vocês querem saber se na outra variável também está escrito Joãozinho comprou pão, a gente precisa comparar as duas strings. Então, façam aquele exemplo que está ali no primeiro slide, ali, ó. Curso de Java iniciante na variável S1, string 1, e na variável S2, curso de Java iniciante. Daí usem o comando if, está ali, ó, if S1 igual S2, vocês vão pôr uma mensagem que as strings são iguais. Se não, vocês vão pôr uma mensagem que as strings são diferentes. Façam aquele exemplo, depois me digam o que retornou para vocês, ok? Professor, pode voltar o slide ali rapidinho, que aqui desapareceu. Posso. Opa, desapareceu aqui mesmo. Apareceu? Agora sim. Não sei o que deu ali.
A minha não tá dando certo, não sei por quê. O que tá aparecendo? Tá aparecendo que as strings são diferentes? Nossa, sumiu o slide de novo. A minha apareceu isso aí, e eu copiei. Tá, não, beleza. É isso aí mesmo, tá? Apareceu que as strings são diferentes? Alguém mais conseguiu isso? Eu também. Tá. Eu também. Mas tá certo, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês agora. Quando a gente vai comparar string, a gente não usa igual, igual. Igual, igual, a gente usa para comparar uma variável normal. Lembra quando a gente viu o comando de decisão, o if? Ah, se tu quer comparar uma variável inteira, por exemplo, se ela tem o valor 10, uma variável A com valor 10 e uma variável B com valor 10, tu usa if, abre parênteses, A igual, igual a B. Então, o igual, igual vai comparar variáveis, né, inteira, booleanas ou double. Então, ele está comparando se o valor da variável A é igual ao valor da variável B, naquele caso seria correto, porque tu está comparando 10 com 10. Tranquilo? Sim. Então, o igual, igual a gente usa para comparar tipo de dado diferente de string. Ah, professor, mas como é que eu vou comparar agora se na variável string tem o nome Joãozinho, na variável S1 e na variável S2 também tem o nome Joãozinho, ele diz que os nomes não são iguais. Então, para comparar a string, a gente vai usar esse método aqui, ó. Apareceu aí o slide para vocês? Sim. Então, para comparar a string, a gente usa o método equals. Então, lá, olha o texto lá. O que há de errado nesse resultado? Declaramos duas strings e as instanciamos com o mesmo conteúdo. E ao compará-las, temos como resultado que elas são diferentes. Quando quisermos comparar duas strings, não devemos utilizar o igual igual, e sim o método equals, que possui a seguinte sintaxe. Então, string 1.equals string 2 seria, né, variável s1.equals s2. Estão conseguindo entender? Sim. Vocês lembram que o Java é case sensitive? Todo mundo lembra desse detalhezinho? O que é case sensitive? Ele diferencia maiúsculas de minúsculas, né? Se eu botar Joãozinho com J maiúsculo e Joãozinho com J minúsculo e for comparar com o método equals, ele vai dizer que as strings são diferentes. Mas tem um método que a gente utiliza que ele vai ignorar se tem uma letra maiúscula ou minúscula. Ele vai comparar o conteúdo. E esse método é o quê? O segundo método ali, ó, equals ignore case. O que é o equals ignore case? Ele está ignorando a situação do case sensitive. Conseguiram entender? Sim. Então façam um exemplo ali agora, na verdade, só alterem o exemplo que vocês fizeram lá, onde vocês botaram S1 igual a S2, alterem para S1.equals S2. Vocês vão ver que agora vai aparecer o quê? As strings são iguais. Deu certo nos dois casos, né? No primeiro e no segundo. Isso. Então, aquele primeiro exemplo lá, ele estava errado, mas eu fiz ele só para vocês entenderem, né? Que a forma de comparar string se usa o método equals. E vocês podem fazer o seguinte teste também aí, tá? Tanto na string S1 quanto na S2, vocês alterem uma letra ali, onde está ali curso de Java, vocês podem passar uma para minúscula. Em vez de usar o método equals, usem equals.ignoreCase. Primeiro usam com equals. Daí vocês vão ver que ela vai dizer que são diferentes.
Altera, né? Pode alterar a letra C de qualquer uma delas para minúscula. Daí executa assim. Daí vocês vão ver que ele vai dizer que é diferente. Depois de vocês constatarem que ele mostrou que é diferente, usem o método equals ignore case. Daí vocês vão ver que a classe vai dizer que as duas classes são iguais. Entenderam o que precisa fazer? Sim, deu certo aí. Beleza. Fechou aqui também. Beleza. Conseguiram entender a diferença ali, galerinha? Sim. Sim. Show de bola. Até aqui, alguma dúvida? Não. Tá, então, de novo, conforme eu falei lá no início, esses são alguns dos métodos, tá? Existem vários outros. Então, agora, com base nisso, a gente já pode fazer uma lista de exercícios. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu só compartilhar agora a lista com vocês para a gente explicar o que a gente vai trabalhar. Deixa eu só um pouquinho. Vamos lá, interromper o compartilhamento. Compartilhar. Área de trabalho. Vamos lá, janela de aplicativo. Apareceu agora o Word aí para vocês, pessoal? Sim. Todos conseguem ver o arquivo do Word lá na tela? Oi? Beleza, então eu vou explicar agora o que a gente vai ter de atividade, tá? O primeiro exercício. Construa uma classe que receba uma frase digitada pelo usuário e apresente o tamanho da frase. Qual foi o primeiro método que nós vimos lá no início da aula para que retorne o tamanho da frase? É o len alguma coisa lá. O length, isso mesmo. Depois eu vou postar lá o material de apoio, o PowerPoint, para vocês terem os métodos lá como referência, tá ok? Entenderam o primeiro exemplo? Sim. O usuário vai digitar uma frase e só vai mostrar o tamanho da frase. Pode capturar a frase com JOption Pen Show Input e usa o JOption Pen Show Message para mostrar o tamanho. Show de bola? Segundo exercício. Construa uma classe que receba 3 frases digitadas pelo usuário e apresente o tamanho da frase. O que tem de diferente do primeiro exercício, galera? O segundo. A quantidade de frases. Quantidade de frases. Então aqui a gente vai usar o quê? Uma estrutura de repetição, né? Vai pegar o código que foi feito lá no primeiro exercício e vai usar um for para repetir 3 vezes. Beleza? Sim. Exercício 3. Construa uma classe. Deixa eu só destacar aqui. Construa uma classe que receba uma frase digitada pelo usuário e apresente o caractere da posição de número 5. Sendo que deverá ser realizado um tratamento do tamanho da frase para certificar-se que ela possui mais que 5 caracteres, para que a classe não apresente erro. Então, se tu quer o caractere da posição 5 e o sujeito digita uma frase, por exemplo, FIM, que é o fim, tu não vai conseguir achar o caractere da posição 5 porque a tua frase só tem 3 caracteres, né? Então, antes de verificar,
o caractere da posição 5, tu tens que usar um comando if, testando o quê? O tamanho da frase que ele digitou, né? If, né, a variável .length for maior do que 5, então tu vai buscar aquele caractere. Beleza? Por enquanto, sim. Tá. O exercício 4, o que que é? É a mesma ideia, porém com 3 frases. De novo, então nós vamos utilizar o quê? Uma estrutura de repetição. Pegando o exercício 3, só adaptando a estrutura de repetição para fazer aquela quantidade X de vezes. Podemos prosseguir? Sim. O exercício 5. Construa uma classe que receba uma frase digitada pelo usuário e transforme-a para maiúscula. Então, nós vimos lá, né, o to uppercase e o to lowercase. E o 6 vai transformar ele para minúsculo. Até aí, beleza? Tranquilo. 7. Construa uma classe que receba uma frase digitada pelo usuário e substitua todas as ocorrências da letra A por W. Nós vimos também o comando replace, né? Então, no comando replace, tu vai informar o caractere que tu quer substituir por qual caractere vai ser substituído. Exercício 8. Construa uma classe que receba 3 frases digitadas pelo usuário e substitua todas as ocorrências da letra A por X. Da mesma forma, o replace, né? Só que agora que a gente vai utilizar o quê? Uma estrutura de repetição, porque são 3 frases. Beleza até aí, galerinha? Beleza. O próximo exercício. Construa uma classe que receba 2 frases digitadas pelo usuário e informe se as frases são iguais ou diferentes. Então, nós vimos que tem o comando. O último comando que nós vimos ali, qual foi, galera? O equals. O equals. Então, o comando equals, ele vai comparar, né, se as frases são iguais. E o equals ignore case, né, ignorando, desconsiderando maiúsculas e minúsculas, né. Conseguiram entender a ideia dos exercícios? Por enquanto, sim. Se vocês observarem ali, ó, praticamente todos os exercícios foi o quê? Com base, né, naquilo que a gente trabalhou aqui nas apresentações. Eu estou postando, já postei lá, acabei de postar lá no Ava o PowerPoint e vou postar para vocês também o arquivo com os exercícios. Podem confirmar para mim lá no Ava se já está, se já apareceu o PowerPoint. Todos entenderam a ideia do exercício? Sim. Beleza. Como é que tá as aulas para vocês, pessoal? Tá tendo muita dificuldade? Estão conseguindo acompanhar? Aqui no Ava tem o PowerPoint só, professor. Tá, eu acabei de postar aqui o arquivo do Word. Deem uma olhada ali, por favor, pessoal. Apareceu. Apareceu? Agora foi. Tá, galera. Vocês acham que vocês têm condições de fazer essa lista de exercício com base naquilo que a gente debateu agora? Eu certeza. acredito. Sim. Alguém mais tem alguma dúvida? Ô, professor, só para esclarecer uma coisa aqui. À vontade. Por exemplo, ali na atividade 8, o professor botou ali, construa uma classe que receba 3 frases digitadas pelo usuário e substitua todas as ocorrências da letra A por X.
No caso, tu vai fazer ali um comando de repetição, né? Para tu poder botar as 3 frases, né? Isso. E no caso, tu vai substituir depois como é que é, do colchetes ali que fecha o comando de repetição ou dentro Dentro. dentro. Dentro do comando de repetição. O usuário digitou uma frase, tu substitui. Ah, tá. Vai lá, digita a segunda, tu substitui. Digitou a terceira, tu substitui. Ah, beleza, então. Conseguiu entender? Agora sim. Mais alguma dúvida, galerinha? Por mim, não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou, daqui a pouco eu posto esse vídeo lá e eu vou estar online. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar pelo WhatsApp sem problema algum. Beleza. Tá bom, pessoal? Beleza, então. Tá, obrigado pela atenção aí, boa noite, tudo de bom e se cuida, né, pessoal? Obrigado Valeu. também, boa noite. Boa noite. Falou, galerinha, um abraço, tudo de bom aí, tá? Valeu, igualmente.